Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero de Joe Vitale. Então nós estávamos lendo as evidências, os relatos das pessoas que começaram, que estiveram nesse jantar e que também praticaram o Ho'oponopono e o que elas tiveram de relatos. Então outro relato, E este eu não sei ainda de quem vem, a da Nerissa, tá? A Nerissa Oden. E ela até tem um site, thevideoqueen.com. Então vamos ver o que ela diz. Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum, que é um programa de treinamento da consciência em grupo, no qual até 150 pessoas participam em conjunto deste seminário, que tem como um objetivo ajudá-las a alcançar o verdadeiro potencial. Quando eu participei deste seminário, em outubro de 2006, o atalho de Joey para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado Estar com as Pessoas ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras e em seguida nós nos alternamos, uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas, sem falar nada. E eu estava na 3ª fila. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a 2ª fileira subisse ao palco e as pessoas que faziam parte da 2ª fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos. E foi então solicitado às pessoas da 2ª fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco olhando para a audiência. E nós, nesta última, ficamos olhando para as pessoas do palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir no palco, mais eu percebia que estava ficando estressada, mas não tinha a menor ideia de por que isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar e também comecei a me mexer, irrequieta no assento. A tarefa que se aproximava parecia super simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário do Landmark, o líder do fórum contara a história da sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participou do exercício, havia mais de 20 anos atrás, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocou a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, eu tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que dizia respeito ao contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. E assim eu permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada para subir no palco foi para se colocar a um passo de uma fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau! Eu não precisava olhar para 50 pessoas. Eu só tinha que olhar para uma. Eu pensei. Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta. Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta, e eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo. Eu não conseguia parar de chorar. Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada. 3ª fila, por favor, saia do palco pela esquerda, eu ouvi. Eu disse então, obrigada, para o meu parceiro e me retirei do palco. Que diabo tinha acontecido comigo?
Eu deveria ter escutado o que a minha voz interior me disse, mas não ouvi absolutamente nada. Eu estava apenas me sentindo oprimida e sem palavras. Eu não descobri nada. Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim. Participantes da terceira fila, por favor, levantem-se e encaminhem-se para o palco pela direita. Que horror! De novo não, berrou a minha mente. Agora a minha fileira estava de frente para a plateia. Sobrevivi aos 3 minutos dessa vez, porque simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim. Agora, a quarta fila recebeu instruções para subir ao palco e um novo parceiro estava na minha frente, a um passo de distância do meu rosto. Dessa vez, eu estava diante de uma senhora mais velha, de aspecto bondoso, que sorriu timidamente para mim. Ok, acho que vou conseguir dessa vez, disse aos meus botões. Mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início. Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr e eu virava o rosto. Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem. Eu fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro. O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça, ao que estávamos dizendo para nós mesmos. Mas a minha voz não estava se expressando. Para minha surpresa, a minha parceira começou a chorar. E lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto, e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente enquanto ela sussurrava. Agora você está me fazendo chorar. Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares. Obrigada, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa. Obrigada, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e assim por diante. A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco e eu fiquei novamente diante de 50 pessoas, que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira. Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para as pessoas que olhavam para mim. Na realidade, eu procurei por elas. Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim. Eu me senti imensamente melhor. Eu podia ser eu mesma, com desconhecidos. Eu amava todas as pessoas e realmente as apreciava. Logo, o exercício foi concluído e o seminário continuou. Depois, tivemos um pequeno intervalo. A mulher simpática, que fora minha última parceira, me procurou e conversamos a respeito da experiência. Eu disse a ela que, obviamente, eu tinha medo das pessoas, mas nunca tinha percebido. Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão e em seguida afirmou que o seminário também a estava ajudando porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros. Bem, nesse momento ficou óbvio que eu tinha que compartilhar com ela a técnica de cura que eu usara para parar de chorar quando estávamos juntas no palco. Ela começou a chorar. Nós nos abraçamos e em seguida nos separamos para dar seguimento ao breve intervalo. Nerissa Oden. Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria, o que correspondeu a uma perda de centenas de dólares para mim e para minha pequena empresa. Ela se recusou a assumir a responsabilidade por aquelas ações. É uma funcionária esforçada que não conseguiria outro emprego na nossa pequena cidade, onde pudesse ganhar o que ganhava trabalhando para mim. Eu senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e muito magoada. Nos dias seguintes, eu só consegui falar com ela a respeito dos assuntos específicos relacionados com o trabalho e mal fui capaz de olhar para ela. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Recorri a Joey e o que aconteceu a seguir foi realmente impressionante. Ele me agradeceu por entrar em contato com ele e em seguida me deu instruções específicas para que eu purificasse a energia. Primeiro, eu precisava entender que eu atraíra aquela situação, o que não é fácil de fazer, mas é fundamental para o processo. Depois, eu tinha que perdoar a mim mesma, perdoar a funcionária e perdoar a energia em volta do problema.
A seguir, eu precisava definir novas intenções para a maneira como eu desejava que a situação fosse e começar a repetir as palavras de cura do Dr. Heulen. Sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. E o resultado foi extraordinário. Eu escrevi a seguinte nota para o Joey depois de concluir o processo. Querido Joey, as suas sugestões foram extremamente apropriadas. Depois que os li, precisei ir de carro de Wimberley para Austin e escutei cada passo que você traçou. Foi simplesmente incrível. Eu levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente tinha atraído aquilo. E depois eu perdoei a mim mesma, perdoei a minha funcionária e perdoei a energia circundante. Defini novas intenções e repeti aquele fenomenal método de cura havaiano muitas vezes. Cheguei a Austin com a impressão de que uma tonelada de tijolos havia sido levantada do meu peito e do meu estômago. Depois que eu segui as sugestões de Joey, a energia mudou completamente dentro de mim. A raiva e a mágoa desapareceram. Foi realmente impressionante. O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora. Suzane, se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona, eu responderei que sim, sem sombra de dúvida. E essa quem escreveu isso, então, foi uma outra pessoa que contou essa história da funcionária, tá? Vitória Schaffer. Então, ela também teve essa experiência dela. Vamos ver quem mais. Temos mais um aqui, um depoimento por Denise Kilonsky, da Louisiana. Tá, vou ler então para vocês. Aqui. Deixa eu ver quanto doce. Ok. Este é um sonho que eu tive em outubro de 2006, que se encaixa perfeitamente no Ho Oponopono. Eu vi um mundo sem prisões, porque elas não eram necessárias em decorrência da filosofia do Ho Oponopono. A simplicidade da mensagem do Ho Oponopono, que era compartilhada pelo Dr. Heulen, por Joey e por mim e por outras pessoas que praticavam, estava sendo compartilhada no mundo inteiro e em programas e seminários. Os programas ensinavam as pessoas, especialmente as crianças, a amar a si mesmas e, ao fazer isso, a amar umas às outras. Vi a mim mesma no meu sonho, apresentando seminário após seminário, que eram frequentados por vários milhões de pessoas. E nesses seminários eu inspirava as pessoas a se lembrar quem elas realmente eram, da sua natureza divina, e o que fazer para que essa pessoa pudesse se recordar que a sua verdadeira natureza é amar. Nesse sonho, eu vi o jovem, membro de uma gangue, apontar um revólver para a cabeça de outro membro da gangue, ameaçando atirar. O jovem ameaçado acabara de participar de um seminário meu na escola, e ele não parava de falar a respeito de um milagre e queria que a sua tribo também experimentasse o milagre. Mas eles estavam cansados de ficar ouvindo falar nele. Nesse seminário, o rapaz se lembrou da sua verdadeira natureza. Ele estava compartilhando a sua revelação com os colegas de gangue e estes se sentiram ameaçados pela mensagem dele, porque era simples demais e parecia excessivamente fácil e falsa. No seminário do qual esse jovem membro da gangue tinha participado, ele subiu no palco e deu um tiro na minha barriga. Enquanto eu estava deitada no chão, com o meu sangue e a força vital se escoando do meu corpo, pedi que trouxessem o jovem para perto de mim. Eu o abracei e então sussurrei no seu ouvido: "Por favor, me perdoa, eu te amo." Morrendo em seguida nos braços dele, abraçando-o com cada grama de amor no meu ser. Naquele instante, o jovem entendeu a mensagem. Enquanto abraçava o meu corpo sem vida, ele sussurrou para mim entre soluços e lágrimas: "Por favor, me perdoa, eu te amo." E naquele momento, a força vital retornou ao meu corpo e fomos ambos inundados por uma bela luz dourada tão poderosa que todas as pessoas que se encontravam na audiência e a quilômetros ao nosso redor puderam sentir o amor que nós dois gerávamos juntos. Quando essa energia de amor foi percebida por aqueles que ela tocava, ela foi crescendo e crescendo
e se espalhou cada vez mais para longe. Mas nem todo mundo estava disposto a reparar nela. O jovem membro da gangue do qual essa história trata, o jovem que agora encostava um revólver na cabeça do seu irmão, não estava disposto a notar e receber aquele amor. O rapaz que havia sido salvo disse para ele: "Por favor, me perdoa, eu te amo." E em seguida o abraçou e amou como se estivesse amando e abraçando as partes mais sombrias de si mesmo. E então aconteceu, os dois foram invadidos pelo brilho dourado da energia do amor. E o outro jovem, com calma, percebeu e recebeu o amor que lhe estava sendo oferecido. Quando ele o recebeu, disse para o outro: "Por favor, me perdoa, eu te amo, irmão, por favor, me perdoa." E adivinha o que aconteceu a seguir? Os dois foram invadidos por um belo globo dourado de energia do amor, que foi ficando cada vez maior. Quando ele preencheu a sala e tocou em cada membro da gangue, e eles também notaram o amor e o receberam, a energia dourada do amor se derramou nas ruas e por vários quilômetros ao redor. Quando outras pessoas percebiam, elas a passavam adiante e a energia dourada do amor cresceu e viajou por mais longe ainda, até que todo o planeta ficou cheio de amor. Esta é a idade do ouro, a idade do amor, e é por isso que recebemos a dádiva do Ho Oponopono para nos lembrarmos de quem somos e de que a nossa verdadeira natureza é amar. Tudo que nós somos, tudo que nós queremos é ser amados. É um lindo sonho, não é mesmo? A história do Ho Oponopono daria um belo filme. Isso me fez pensar no filme Pay It Forward, né? No caso, foi exibido no Brasil com o título de A Corrente do Bem. Este filme, alguém já olhou? E no impacto que este filme está exercendo no mundo, né? O mundo está pronto para o Ho Oponopono. Nos primeiros 7 dias que eu voltei para casa, após participar do primeiro fim de semana de manifestação do Joe Vitale, eu mal consegui contar o número de milagres que aconteceram. Absorvi como uma esponja toda aquela energia, as lições e as mensagens, e os meus resultados continuam a se manifestar com uma velocidade incrível. Vou citar alguns dos meus resultados tangíveis. Até agora ela vinha falando de um sonho que ela teve, né, de como seria bom se pudesse isso acontecer dessa forma. E agora ela vai falar então dos resultados tangíveis que ela teve. Novos clientes afluíram para mim. Novos contratos parecem surgir do nada. Tive propostas para vários empreendimentos conjuntos. A minha lista opt-in cresceu em mais de 300% na ocasião em que redijo essas linhas. Fui convidada para fazer várias apresentações importantes de curta duração como celebridade e mal consigo acompanhar todas as ideias incrivelmente inspiradoras que surgem inexplicavelmente na minha cabeça. Quando penso que 3 meses antes eu era uma desconhecida no meu setor, tudo isso aconteceu sem coerção, sem que eu tentasse, sem nenhum esforço da minha parte, tudo fluiu literalmente com facilidade, sem esforço e em abundância na minha direção. Hoje, quando tenho uma inspiração, eu ajo de imediato e fico positivamente impressionada com os resultados. Tenho usado frequentemente o método da borracha para desenvolver exponencialmente o meu negócio e mal consigo esperar para ver o que vou criar em seguida, enquanto continuo a voltar para o quadro branco e fazer uma limpeza constante. Agradeço, obrigada Joe e Dr. Heulen. Eternamente grata, M. Scott Grant. Muito legal. Muito legal, pessoal. Temos mais alguns outros depoimentos que eu vou ler em outro áudio, porque senão vai ficar muito comprido, né? Mas eu fico pensando, e se a gente optasse por fazer o Ho Oponopono diariamente, né? Fazer o Ho Oponopono para todos os momentos difíceis, e não só para os momentos difíceis, mas para aquilo que a gente quer, como esse sonho dela, né? Ter um sonho positivo, algo que a gente procura, e começar a colocar o Ho Oponopono nas nossas intenções. Tudo que poderia vir de positivo pra gente, por que não? Se não tem nada se não custa nada, né? Se não é um valor alto, se é algo que a gente pode fazer por nós, por que a gente não faz? Você já se perguntou aí por quê?
que eu não faço? Quem sabe não é hora de começar, né? Deixo vocês com as reflexões do dia de hoje, deste áudio, e até o próximo áudio.